Olá, o meu nome é Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o espaço onde um conservador atua dentro das instituições culturais. Então vamos lá! Vocês se lembram, então, que nas aulas passadas a gente falou um pouco sobre as coleções, sobre o papel do conservador atuando nessas coleções e a importância da conservação para a preservação do patrimônio cultural. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona no dia a dia esse papel tão importante que a gente discutiu até então, especialmente se tratando de coleções públicas, né? Lembrando daquela ideia de que as coleções públicas elas têm acervos musealizados ou patrimonializados que representam a nossa identidade, que representam o nosso patrimônio, que representam a nossa formação cultural. Idealmente, todos os espaços culturais que trabalham com acervo deveriam ter um laboratório de conservação e restauro. Mas é claro que na prática não é sempre assim. Muitas vezes os profissionais conservadores e restauradores não têm um espaço próprio para atuação e acabam ali dentro das reservas técnicas em espaços que não são apropriados. Às vezes tem só uma mesinha junto com os acervos e que eles acabam tendo que fazer o tratamento nesses espaços. Em casos piores, eles precisam levar esses acervos para as áreas administrativas dos museus ou instituições culturais ou mesmo para os espaços onde acontecem ações educativas ou espaços de pesquisa, o que é completamente inadequado, principalmente porque a gente vai ver mais para frente sobre os agentes de deterioração de uma forma mais aprofundada e a gente vai ver como é perigoso a gente trabalhar e tratar o acervo em espaços inadequados. Mas pensando no ideal, um laboratório de conservação ele precisa ter uma infraestrutura muito boa e ter materiais adequados para o trabalho, principalmente porque a gente já conversou que os restauradores e conservadores eles vão precisar de materiais que são inertes, inócuos, ou seja, que eles não reagem com os materiais que vão ser manuseados, que vão ser mexidos. Por quê? Porque a gente não quer que esses espaços interfiram na integridade física do objeto. Afinal de contas, a gente já conversou bastante que o papel do conservador é prolongar a vida do acervo. Então a gente precisa de um espaço que proporcione ao profissional exatamente as condições necessárias para que isso aconteça. Isso significa que as bancadas de trabalho, por exemplo, de um conservador restaurador, normalmente não serão de madeira. Porque se a gente tratar um acervo de madeira que está contaminado com cupins, por exemplo, em cima de uma bancada de madeira, a gente pode acabar causando a contaminação dessa bancada e passar para outros acervos no futuro. Isso funciona também para outros tipos de agente, como bactérias, como fungos. Enfim, a gente vai tentar utilizar bancadas de aço galvanizado, bancadas de vidro ou uma cobertura em cima desses espaços que a gente consiga higienizar facilmente para poder não causar uma contaminação de um acervo no outro. Esses espaços também vão conter normalmente filtros de ar, porque a gente precisa que o ar que esteja circulando nesse espaço seja livre de poeiras e de sujidades. Afinal de contas, quando a gente faz a higienização de um acervo, e a gente ainda ao longo desse curso vai fazer isso algumas vezes, a gente utiliza pincéis, a gente utiliza aspiradores, e em todos esses casos a gente acaba removendo poeiras, a gente acaba removendo camadas superficiais de sujidades, né? Ou seja, de sujeirinhas em cima desses objetos, e todas essas camadas, elas também podem contaminar outros acervos ou mesmo os profissionais que estão atuando nesses espaços. É por isso que vocês vão ver os conservadores e restauradores utilizando máscaras e luvas.
Além do filtro de ar, normalmente também vai haver um controle de temperatura e de umidade muito bom nesses espaços. Afinal de contas, a gente já conversou que os agentes de deterioração, como a temperatura, a umidade e a luminosidade, acabam causando danos graves ao acervo a longo prazo. Então, o espaço de tratamento para esses acervos vai ser um espaço que vai cuidar disso também. Ele vai acabar controlando a umidade e a temperatura para que quando a gente lide com os acervos, a gente não acelere o processo de degradação deles. Principalmente porque normalmente eles estão acondicionados em embalagens que são inertes ou às vezes mesmo em embalagens que são herméticas, ou seja, que são completamente vedadas, e quando a gente tem uma troca brusca de temperatura ou de umidade, isso pode prejudicar muito o acervo e acelerar demais o envelhecimento dele. Então a gente precisa que as condições do espaço do laboratório sejam sempre cuidadas também. Nesses espaços a gente vai ter também pias, a gente vai ter espaços que são utilizados para higienização do material que a gente utiliza e muitas vezes também para algum banho ou alguma outra técnica que utilize água. Então há normalmente tanques ou pias nesses espaços. Eles também contam com mesas de aspiração. O que seriam essas mesas de aspiração? Lembra que eu comentei que a gente vai muitas vezes tirar a camada de sujidade dos objetos com pincéis ou isopos, que nada mais são do que cotonetes feitos para restauro, Lembrando muito aqueles palitinhos que a gente usa para tirar esmalte de unha com o algodãozinho na ponta. Então, a gente acaba espalhando a sujeira quando a gente faz a higienização do acervo e a gente precisa mandá-la para algum lugar. Então, além dos filtros de ar, muitas vezes esses espaços contam com mesas de aspiração, que são feitas para isso. A higienização é feita nesses espaços e tem um aspiradorzinho nessas mesas que acaba sugando toda a sujeira, ou pelo menos a maior parte dela, para dentro dessas mesas. Esses espaços também contam com prensas, são utilizados para diversos tipos de técnicas, seja com suporte de papel, seja em fotografias. A gente também pode ter mesas que são feitas para criar as embalagens de acondicionamento do acervo, ou seja, envelopes de poliéster para fotos, ou mesas de corte para fabricação de caixas de poliondas do tamanho certinho para a gente encaixar o nosso acervo, dentre muitos outros equipamentos. Esses espaços também normalmente têm armários que vão ter diversas substâncias químicas utilizadas para higienização de acervos, utilizadas no nosso cotidiano, sendo desde as mais simples, como detergente neutro e álcool, até elementos mais complexos utilizados para banhos e para outros tratamentos químicos do acervo. Lembrando que os laboratórios de conservação eles são utilizados também para o restauro, então para fixação de partes, para as reintegrações, todos os materiais e ferramentas que são utilizados nesse processo estarão dentro dos laboratórios de conservação. Assim, os laboratórios de conservação realizam atividades de preservação de acervo, e elas vão ser sempre norteadas pelo conhecimento histórico e científico, lembrando das cartas patrimoniais que a gente estudou e também das legislações próprias da área de conservação. Cada obra é um trabalho novo, então o trabalho do conservador-restaurador é sempre desafiador e é sempre único, porque cada peça tem suas particularidades. Afinal de contas, é feito um trabalho bastante meticuloso quando a gente pensa no acervo. Para cada objeto é feita uma pesquisa do objeto, é feito um diagnóstico da situação deles, e a gente vai fazer isso mais para frente também. É feita uma orientação sobre o estado de conservação, é feita uma proposta de intervenção, pensando se é só uma higienização que precisa acontecer, pensando se a gente vai ter que fazer uma intervenção mais séria, uma reintegração. É feito também um registro fotográfico de cada um dos objetos que a gente está trabalhando, antes das intervenções e depois, para a gente conseguir acompanhar esse processo do que está sendo feito quanto à conservação desses objetos ao longo do tempo e acompanhar a evolução do estado de conservação. Eu sei, isso que eu tô falando tá ficando bem complexo e eu tô dando exemplo de várias coisas que vocês ainda não conhecem. Então, para ficar um pouco mais fácil de vocês verem como é um laboratório, eu vou passar aqui para vocês um vídeo do Laboratório de Conservação da Duke University Library nos Estados Unidos, onde a gente vai conseguir fazer um tour por dentro do laboratório deles. E aí a gente vai conseguir ver os diversos elementos que eu fui falando ao longo do tempo.
Eu vou mostrar as imagens para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das coisas que estão passando aí na tela. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do laboratório por dentro. Então, vocês estão vendo lá no fundo prateleiras de aço galvanizado. Vocês vão ver que a maior parte dos elementos aqui não são de madeira, justamente porque a gente comentou que não é adequado. As mesas aqui de trabalho, vocês conseguem ver que são bancadas também de aço galvanizado ou revestidas. A gente viu também aqui algumas prensas, que nem eu tinha comentado logo à esquerda. A gente está vendo um espaço para armazenamento de rolos, de tesoura, de tábuas. Aqui tem a sala que é utilizada para higienização. Vocês podem ver que tem uma pia ali no fundo e qualquer coisa que eles precisam fazer uma higienização mais profunda, remoção de elementos químicos, de mofo, estão ali. Aquele móvel que passou logo atrás é exatamente uma mesa de aspiração em formato de capela. Aqui vocês estão vendo também, à medida que vocês caminham, outros maquinários. Essa é uma máquina de solda de poliéster, justamente para fazer jaquetas, principalmente para fotografias e outros materiais de papel. Aqui também tem um espaço que eles utilizam para trabalhar com arquivos. Tem a área de lavagem também, tem algumas mesas móveis aqui perto. Vocês estão vendo a bancada ali no fundo, que é para os banhos. Outra área de limpeza aqui na frente, um computador com uma estação de trabalho. A gente consegue ver as mapotecas aqui também, que são armazenamentos para arquivos planos, para evitar que eles se amassem. Porque muitas vezes acervos grandes precisam ser armazenados em mapotecas. Vocês conseguem ver aqui, então, todo um outro espaço. Tem uma mesa de corte ali também. Tem uma estação com microscópio para conseguir fazer a identificação de agentes que possam estar causando a degradação. Aqui também tem um espaço para armazenamento de materiais, os suprimentos, os papéis neutros, os plásticos, de poliéster. Aqui tem a sala para documentação fotográfica, vocês podem ver que é um mini estúdio, tem iluminação própria para isso, fundo infinito logo ali. E é um laboratório muito bacana que foi construído especialmente para a área de conservação dessa universidade. Ele foi inaugurado em 2008 e os equipamentos dele são bem modernos até hoje. Por isso que se a gente pensa em um laboratório de boa qualidade, ele vai ser mais ou menos como esse, podendo ter mais ou menos equipamentos, claro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido ver um pouquinho do espaço, do ambiente onde um conservador pelo menos deveria trabalhar em um mundo ideal. A gente sabe que as condições nos espaços no nosso dia a dia não são bem assim, mas um dia a gente vai chegar lá em todas as instituições culturais, em todos os museus, em todas as bibliotecas e em todos os arquivos. A gente tem que ter isso em mente e ver esses espaços como um horizonte a ser alcançado. Então, a gente se vê na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.